Esse, sem dúvida, é o testemunho mais forte que você vai ver hoje. O médico duvida de Deus e olha só o que acontece. E quando chegou o dia tão esperado, que foi de ter a minha bênção, a gente foi parar em Vitória de Santo Antão. E naquele hospital a gente chegou 4 horas da manhã. Foi lá naquele lugar que o Senhor me devolveu a vida e me deu uma certidão de vida novamente. Quando simplesmente a gente chega de madrugada, o doutor que me acompanhava, ele não chegou cedo, chegou meio-dia. Quando ele chegou, que ele olhou e disse assim, olha, vai ser normal, não vai ser cesárea. Eu disse, glória a Deus, graças a Deus vai ser normal. E eu queria, porque pra mim, era novidade, eu quero um parto normal. A gente entra, vai para o apartamento, fica lá, e de repente, eu só vi quando o doutor veio até a minha sala, e quando ele chega, ele diz assim, mãe, a gente precisa fazer outro procedimento. E eu disse, doutor, eu não tô mais aguentando essa dor, faça uma cesárea. Ele disse, mãe, não dá mais para fazer uma cesárea em você. Você vai ter que ter normal. Já medicamos e você nada, vai ter que ter normal. Eu disse, mas doutor, pelo amor de Deus, não tô suportando a dor. Só vai falar isso, então ali eu já fui desfalecendo. Não respirava mais. E ele correu, me levou às pressas para outra sala. Me colocou lá, entubaram, tentaram reagir. Aquele procedimento todo. Só que o interessante é que a criança ela estava quase nascendo. Porém, curou. Não saiu. E eu comecei a passar mal. Disse, Senhor, no meu pensamento ali, disse, eles não estão me vendo. Só que eu conseguia ver. Era como se eu estivesse no meu subconsciente, assim, tentando explicar que eu não estava com força. Era como se assim, eu não estou conseguindo mais colocar força. E eu vi as enfermeiras entrando pra lá, pra cá, e de repente não falava mais nada, não via mais nada. E ele desce até a sala em que minha mãe está embaixo com meu esposo, minha sogra e meu sogro, entrega 2 papéis à minha mãe. Um é um termo para ela assinar. O outro era uma certidão de óbito. O termo era para ela tentar salvar a criança. O outro era uma certidão de óbito que não tinha mais jeito para mim. Os médicos deram causa perdida, porque para os médicos meu cérebro não funcionava mais. E os aparelhos que estavam conectados a mim não estavam mais pegando. E ele disse, se a gente não salvar agora, dentro de 5 minutos, esta criança tentar fazer algo, a mãe já perdemos, vamos perder a filha. Minha mãe pegou os 2 papéis, rasgou no meio, olhou para o doutor e disse, eu não aceito. Eu quero as 2 com vida, porque a promessa que Deus me fez foi diferente dessa que o Senhor veio me levar. A proposta. E ele, mas mãe, a sua filha já não está entre nós. Vamos tentar salvar a sua neta, pelo menos isso. Minha mãe, ela, muito profeta, um vaso, uma mulher cheia de Deus, olhou para o meu esposo, que é levita da casa do Senhor, mas nesse tempo estava afastado do evangelho. Olhou para ele e disse assim, faz um propósito com Deus agora. Para Deus entrar naquela sala e salvar a tua esposa e a tua filha. Aí ele abaixou a cabeça. Saiu da sala onde ele estava, entrou dentro do carro, fechou a porta do carro e ficou lá. E minha mãe clamando, ligava para um, ligava para outro, todo mundo orando, todo mundo me apresentando em oração. Vinha 3 irmãs da igreja, em direção ao carro do meu esposo. Bateu no vidro do carro e disse, homem, eu já usei a minha para contigo e tu não deste ouvido. Apontou para o andar em que eu estava e disse, as tuas estão lá em cima, naquele último andar, naquela janela. Queres tu que eu traga de volta? Faz um propósito comigo. E foram embora. Ele sai do carro, já chega se jogando no chão, lá no hospital, pedindo para minha mãe orar, todo mundo orando. E naquele momento, Deus ele dá um passeio com a irmã Rubiana, como está escrito em Ezequiel 37, quando diz assim, que veio sobre minha mão do Senhor, e me levou em espírito, e me pôs em meio de um vale que estava cheio de ossos secos. Porque naquele momento, o Senhor me levou em um lugar chamado inferno. E eu via tanta gente gritando, um tormento, noites, sabe assim, você via aquela coisa escura ali, sabe, sobria. E eu dizia assim, Senhor, preguei tanto para herdar aqui, foi esse chamado que o Senhor tinha para mim? E eu começava a dizer, e os 4 cantos da terra, e as pregações, e as missões, e a chamada, e eu começava a falar naquele momento. Eu só ouvia uma voz quando dizia assim, eu não dei a última palavra, eu só te trouxe a este lugar para te dar uma experiência no vale, e para te mostrar que te levarei em lugares que pessoas que estão mortas espiritualmente, pessoas que estão sem força, pessoas que estão na sarjeta, pessoas que nem vai pregador, não vai missionário, que não vai levita, que ninguém chega até eles, eu te levarei até eles. E através da sua vida, do teu testemunho, tu vai ganhar vidas para o meu reino.
Então, eu te trouxe aqui para te mostrar que eu tenho pressa em cumprir na tua vida. Ele me leva a um lugar muito alto, e Deus me levava a um monte muito alto, e ele dizia, tá vendo isso aqui? E levarei. Sabe qual foi a palavra de Rubiana? Como? Tô morta. Morri. Sabe qual foi a palavra de Deus para mim? Eu não via quem estava ao meu lado, mas eu ouvi a voz. Sim. Eu não dei a última palavra. A última palavra, o ponto final, quem coloca sou eu. Naquele momento, o médico entrou um, entrou outro, e a enfermeira relatou pra gente. 3 médicos entrou e disse assim, eu não coloco a mão. E tem uma enfermeira chamada Tânia, e naquele momento ela dizia assim, doutor, não pegue esse bisturi, não faça o que o senhor quer fazer, porque o meu Deus, a quem eu sirvo, e o Deus desta mulher vai trazer a vida a ela. Tinha 3 enfermeiras abençoadas, sabe, pela graça, que não era evangélica. E disse assim, ela tá ficando louca, doutor. A mulher já morreu faz tempo. Ela tá achando que a mulher vai viver, ela tá orando faz tempo. Ela dizia que ficava sobre a minha cabeça passando a mão e dizia assim, reage porque eu conto contigo. E quando ela dizia isso, as outras indagavam entre si, ela tá ficando doida porque a mulher tá morta. Não tinha mais vida para os médicos. Até o aparelho que estava conectado sobre mim, ele parou, total, ao ponto do médico até se irritar e dizer assim, desliga esse aparelho. E essas 3 enfermeiras incrédulas, ela começou a zombar dessa enfermeira evangélica. Baixinha, mas pentecostal. E ela começou a falar em línguas estranhas. O doutor se incomodou e disse, olha, o teu Deus, ele pode mandar na tua casa, na tua igreja, na tua rua, onde você quiser, fora daqui. Mas enquanto eu for médico, 38 anos de medicina, quem manda na sala sou eu. E eu não vou obedecer ao teu Deus, porque o teu Deus não vai fazer o que é para mim fazer. Ela botou o dedinho assim, doutor, o meu Deus, aleluia, ele manda no céu, manda na terra, manda no inferno, manda em mim, manda em ti, em todos que aqui está. E a ordem é aquiete. Quem vai fazer é Deus. E ela não está morta, ela está viva. O doutor disse assim, ela está viva? Então prove. Naquele momento, você já viu uma TV fora da tomada funcionar? Você já viu algo desconectado, sem energia, pegar ou fazer qualquer barulho? O doutor, ele começa a ouvir sinais do batimento do coração. O doutor olha para o computador e diz, quem ligou? A enfermeira vai ver, desligado. A outra vai ver, desligado. E quando de repente, a enfermeira relatou que as 3 desmaiaram. Caíram, tipo, não entenderam nada. Quando a enfermeira, ela corre, ela segura a criança no colo. A minha filha nasce naturalmente. E o doutor fica sem entender. E ele fica assim, com a mão aberta, o bisturinho assim. A enfermeira só dizia que ele ficava assim. Olhava para o computador, olhava para ela e olhava para a criança. E dizia, quem tirou a criança daí? Porque a intenção dele era de abrir em cima, para tentar. Aí ele disse, isso deve ser magia. Ela chegou até esse doutor com a criança. O meu Deus, que fez o céu e a terra, ele não precisa de tecnologia. É ele que dá o ar, é ele quem faz respirar, ele que é e quem manda. Quando ele vai puxar a máscara de oxigênio que estava em mim. Eu estava cantando baixinho, dizendo um hino que marca a minha história, meu irmão antes gosto muito também, que é aquele louvor que diz assim, ainda que para te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Quando ele põe o ouvido, eu estou dizendo, ainda que para te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Eu comecei a cantar. Ele se levanta, pega uma cadeira e senta. Coloca novamente os aparelhos em mim. Ele desce e diz a mãe dela porque eu não tenho coragem de dizer. Deus me devolveu a vida, ficamos internados no procedimento e ele disse, olha, tá o laudo, mas quem vai agora continuar como seu médico é outro. E eu, por que, doutor? Eu não vou mais ser seu médico. Você mostrou que o seu Deus existe. Então agora ele vai cuidar de você. Não conte mais comigo. Aí ele vai. Quando ele chega na porta, ele retorna. Agora há um detalhe, viu? Eu vou lhe dizer se o outro médico não quiser lhe dizer. Você vai ter sequelas. Você não vai ser uma pessoa normal. Haverá muita sequela em você. Você não vai ser uma pessoa, porque o que você teve, a parada que você teve, vai ter altas sequelas. E para a honra e a glória do Senhor Jesus, a sequela que ficou foi eu ser pentecostal, avivada na graça. Amo Pentecoste. Não tomo remédio, não sei, ficou sequelas nenhuma a não ser pentecostal.